Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. STF homologa a delação de empresários da JBS e autoriza investigação contra o presidente da República. Michel Temer fez um pronunciamento à nação, cobrou agilidade nas investigações e disse que não renuncia. Senador Aécio Neves tem mandato suspenso. A irmã dele foi presa, isso por causa de denúncias na Operação Lava Jato. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa falando justamente do que ocorreu agora há pouco aqui no Palácio do Planalto, onde eu estou neste momento. O presidente Michel Temer fez um pronunciamento à nação, falou por 4 minutos, abordou vários pontos, entre eles deixou claro que não renuncia. E ele convocou esse pronunciamento por causa daquelas denúncias que foram reveladas ontem, no final do dia, ou seja, menos de 24 horas depois ele fez esse pronunciamento aqui, e eram denúncias que foram reveladas no jornal O Globo, num acordo ali de delação premiada feito por empresários. Daqui a pouquinho a gente traz detalhes dessas denúncias, mas antes já vamos diretamente saber o que disse o presidente da República, Michel Temer, neste pronunciamento. Marcelo Brandão, que está aqui ao meu lado. Boa noite, Marcelo. A gente acompanhou agora há pouco esse pronunciamento e eu sei que você separou ali alguns trechos dos principais pontos abordados pelo presidente da República. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos que nos acompanham. Verdade, o presidente Michel Temer falou hoje à nação, pronunciamento muito aguardado desde ontem à noite, quando saíram as informações, a delação, e ele negou categoricamente, um tom bastante enérgico, como normalmente não se vê o presidente Michel Temer fazer, negou enfim... Alguma possibilidade de exatamente, renúncia, né? Ele foi bem negou renunciar, taxativo. falou que não vai renunciar, e enfim, vamos ouvir o que ele disse para a gente entender mais ou menos como é que ele falou. Não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. E ele foi bem enfático mesmo, né? Marcelo ressaltou aí esse tom, né, Marcelo? Porque o presidente Michel Temer costuma adotar um tom de voz bem tranquilo, sereno, e você vê que ele adotou um tom mais firme. Ele foi firme também nas negativas em relação às acusações, né? Isso, exatamente. Ele negou qualquer acusação de ter comprado o silêncio de Eduardo Cunha ou do doleiro Lúcio Funaro. Falou que confia na idoneidade dele, na palavra dele, na honra dele. Enfim, negou qualquer ilegalidade, qualquer crime. Vamos acompanhar também o que ele disse. Em nenhum momento autorizei que pagassem a quem quer que seja para ficar calado. Não comprei o silêncio de ninguém, por uma razão singelíssima, exata e precisamente porque não temos nenhuma delação. E, por fim, ele afirmou que pede, né, e pediu bastante pressa nas investigações dessas denúncias no STF para que o Brasil continue avançando. Vamos ouvir o que ele disse. Exijo investigação plena e muito rápida para os esclarecimentos ao povo brasileiro. Esta situação de dubiedade ou de dúvida não pode persistir por muito tempo. Se foram rápidas nas gravações clandestinas, não podem tardar nas investigações e na solução respeitantemente a essas investigações. Ele fez essa observação, né, Marcelo, justamente porque foi bem rápido aí esse prazo nas tratativas dos empresários com o Ministério Público. Exato. Falou muito que a delação da Odebrecht demorou muito tempo para ser negociada. E essa não, foi rápida. Foi essa conversa, né, que saiu a denúncia ontem, foi data de 7 de março. Então foi muito rápido todo esse processo e o presidente também me pediu pressa. E ele falou uma coisa também importante nesse pronunciamento,
que o Brasil tem avançado muito, tem avançado na negociação das reformas, tem avançado na geração de empregos, na redução da inflação, na queda da inflação, e que isso não pode ser perdido com esse processo, com essa crise que se instalou desde ontem aqui no Palácio do Planalto. Ele ressaltou, inclusive, isso, que o Brasil vinha nesse processo de recuperação, né, de superação da crise econômica e que agora tentava se colocar o país de novo numa nova crise política e que isso não poderia ser admitido de maneira nenhuma e que por isso ele adotava aí essa postura de cobrar agilidade em relação às investigações e reforçar que não fez nenhuma tratativa, de acordo com Michel Temer, para comprar o silêncio. Agora vamos entender exatamente o que foi essa denúncia que foi revelada ontem à noite pelo Jornal Globo, no site do Jornal Globo. Quem tem os detalhes para a gente é Daniele Popov, porque de ontem para hoje, aí, nesse período aí de 24 horas, ou pouco menos de 24 horas, foi um grande tumulto no ambiente político aqui em Brasília. Vamos saber então detalhadamente o que são essas denúncias. Daniele, boa noite. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Os empresários da JBS, Joesley e Wesley Batista, firmaram um acordo com o Ministério Público Federal no âmbito da Operação Lava Jato. A informação, como você disse, foi revelada ontem à noite pelo jornalista Lauro Jardim no site do jornal O Globo. Segundo o colunista, na delação, Joesley afirma que Temer deu aval para comprar o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Ele gravou a conversa na qual teria afirmado que estava dando uma mesada para Cunha e para o doleiro Lúcio Funaro. Temer, então, teria dito: tem que manter isso, viu? Na delação, também teria afirmado que o senador Aécio Neves, do PSDB, pediu R$2 milhões ao grupo JBS para pagar sua defesa na Lava Jato. Rosiane, volto com você. Obrigada, Daniele Popov. Olha, hoje o ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ele homologou essas delações dos empresários da JBS e o ministro Edson Fachin também autorizou a investigação contra o presidente da República, Michel Temer. Hoje também o país acordou diante de mais uma operação da Polícia Federal, justamente nesses desdobramentos das delações feitas pelos irmãos do grupo JBS. Quem tem os detalhes é Carolina Pimentel, diretamente da Agência Brasil. Boa noite, Carol. Boa noite, Rosiane. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão nos gabinetes dos senadores Aécio Neves, do PSDB de Minas, Zezé Perrella, do PMDB de Minas e do deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná. Os policiais deixaram os gabinetes do Congresso Nacional com malotes. Foram cumpridos mandados também na casa de Aécio Neves, em um bairro nobre aqui em Brasília, e em endereços dele e da irmã dele, Andréia Neves, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. A irmã de Aécio, Andréia Neves, foi presa preventivamente na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela também teria participado das negociações de Aécio Neves com Joesley Batista. Outro preso foi Frederico Pacheco de Medeiros, que é primo de Aécio Neves. Ele também foi preso na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a reportagem do jornal O Globo, ele recebeu os R$2 milhões que foram negociados entre Aécio e Joesley. Outra prisão foi a do procurador Ângelo Goulart Vilela. Ele é investigado por tentar interferir as investigações da Operação Greenfield, uma outra operação que apura irregularidades em fundos de pensão, e de atrapalhar o processo de negociação do acordo de delação premiada de Joesley Batista. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ele confirmou que ele que fez o pedido ao ministro Edson Fachin da prisão preventiva desse procurador, inclusive determinou a exoneração do procurador da função de assessor da Procuradoria-Geral Eleitoral junto ao Tribunal Superior Eleitoral e revogou a participação dele na Operação Greenfield. Bem, em relação a esses mandados, essas operações, Rosiane, o senador Aécio Neves disse que está tranquilo, disse que esses R$2 milhões foram negociados com Joesley em uma negociação particular, foi um pedido entre amigos, não teve relação com o mandato de senador. O senador Zezé Perrella disse em uma rede social que também está tranquilo, acompanha esses fatos e está à disposição da Justiça. A assessoria do deputado Rodrigo Rocha Loures diz que ele estava em Nova York, com retorno previsto para hoje ao Brasil, e que assim que chegar ao país vai esclarecer os fatos. Rosiane.
Olha, e a respeito dessas denúncias contra o senador Aécio Neves, isso também gerou reflexo, porque aí o senador teve, por decisão do STF, o mandato suspenso e houve uma pressão grande ali no PSDB para ele se afastar da presidência do partido. Mas quem tem as informações, que passou o dia, inclusive, ali ao lado da residência do senador Aécio Neves, é Mariana Jungmann, que conta pra gente hoje qual foi toda essa movimentação no PSDB. Boa noite, Mariana. Boa noite, Rosiane. Pois é, a Carolina Pimentel adiantou aí sobre essa operação da Polícia Federal e mais ou menos ao mesmo tempo, viu, Rosiane, em que ocorria essa operação de busca e apreensão na casa do senador Aécio Neves, começava a ser divulgado ali por volta de 7 horas da manhã, começava a ser divulgada a informação de que o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, tinha determinado a suspensão do mandato do senador e rejeitado o pedido de prisão de Aécio Neves, que foi feito pela Procuradoria-Geral da República. E aí, logo depois, já 8 horas da manhã, mais ou menos, os advogados do senador começaram a chegar à casa dele, né, nesse bairro nobre aqui de Brasília, que Carolina citou, ficaram a maior parte do dia lá, reunidos com ele. Mais tarde, um dos advogados, o doutor José Eduardo Alckmin, conversou conosco na porta da casa de Aécio Neves e disse que iria ainda hoje tomar conhecimento dos detalhes do processo e recorrer de todas as medidas cautelares que foram impostas a ele, inclusive esse afastamento do mandato. Aí, Rosiane, foi a vez da cúpula do PSDB começar a chegar à casa de Aécio Neves. Viu vários senadores, entre eles o primeiro vice-presidente do Senado, Cássio Cunha Lima, o senador José Serra, Antônio Anastasia também, que foi governador de Minas Gerais, e o ministro de Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, entre outros tucanos, tiveram boa parte da tarde conversando com Aécio Neves sobre o afastamento dele da presidência do partido. Inicialmente se dizia que Aécio iria renunciar e haveria uma nova eleição para a presidência do PSDB, mas eles chegaram à conclusão, nós sabemos nos bastidores, que o afastamento seria melhor porque permitirá que posteriormente, se for o caso, Aécio possa voltar se tiver condições. Aí veio então a carta dele comunicando esse afastamento e na qual ele também comunicou que o senador Tasso Gereissati ficará na presidência do partido. A carta diz, entre outras coisas, que ele vai se dedicar, à sua defesa. Ele diz: minha única prioridade será preparar minha defesa e provar o absurdo dessas acusações e o equívoco dessas medidas. E aí diz que, para isso, decidiu se licenciar hoje da presidência do PSDB, que ocupa há mais de 4 anos, com extrema honra e dedicação. Outra questão que ficou ao longo do dia aí circulando, Rosé, seria a possibilidade de o PSDB desembarcar do governo, os ministros entregarem os cargos e etc. Mais cedo, o ministro Aloysio Nunes Ferreira conversou conosco, disse que eles não tinham a intenção de fazer isso antes de tomar pleno conhecimento de todos os fatos. E essa questão foi reforçada agora há pouco também pelo líder do PSDB, o senador Paulo Bauer, que disse que o partido ficará com os cargos e ficará com o apoio no governo, pelo menos até terem uma conversa com o presidente Michel Temer. O senador Tasso Gereissati, que então vai tomar posse agora como presidente do PSDB, também soltou uma breve nota agora à noite, no comecinho da noite, dizendo que, mantendo sua responsabilidade com o país, que enfrenta uma crise econômica sem precedentes, o PSDB pediu aos seus 4 ministros que permaneçam em seus respectivos cargos enquanto o partido, assim como o Brasil, aguarda a divulgação do conteúdo das gravações dos executivos da JBS, viu, Rosiane? Mariana, agora o senador Aécio Neves, ele também chegou a divulgar nota desde ontem à noite, se defendendo dessas acusações feitas pelos delatores da JBS, e a defesa dele também já se manifestou dizendo que vai recorrer ao Supremo em relação a essa suspensão do mandato, né, Mariana? Rosiane, eu não consegui te ouvir muito bem, a ligação falhou um pouco, mas pelo que eu ouvi, você está se referindo a uma nota que a Aécio Neves divulgou ontem à noite, de fato negando tudo isso, dizendo que se trata de uma calúnia, dizendo que vai apresentar a sua defesa. Hoje, mais cedo, como a Carolina já falou aí, o advogado dele disse que essa questão dos R$2 milhões se tratou de um empréstimo que foi feito entre ele e Joesley Batista, uma questão privada que não envolveu o mandato dele de senador.
É isso que ele vem desde ontem dizendo, que é inocente. Obrigada, Mariana Jungmann. No próximo bloco, você acompanha a repercussão de todo esse caso entre os parlamentares e também entre os ministros do governo Michel Temer. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente está falando sobre toda a repercussão hoje a respeito das denúncias que foram divulgadas ontem à noite contra o presidente da República, Michel Temer. No primeiro bloco, você conferiu conosco que o Supremo Tribunal Federal homologou as delações dos empresários da JBS e que também autorizou a investigação contra o presidente da República. Conferiu também que Michel Temer foi taxativo num pronunciamento aqui no Palácio do Planalto. Ele disse que não renuncia, afirmou que jamais pagou para garantir o silêncio de quem quer que seja em relação ao processo da Operação Lava Jato. Disse que está seguro e tranquilo em relação ao que pesa contra ele, porque ele disse que não cometeu nenhuma irregularidade e cobrou agilidade nas investigações. Agora a gente fala sobre a repercussão de todo esse episódio, tanto no governo como entre os parlamentares. Durante todo o dia, o governo teve várias reuniões, aí um pouco de bastidores para vocês, aqui no Palácio do Planalto. O presidente Michel Temer se reuniu com ministros palacianos aqui do núcleo duro de governo, se reuniu também com líderes partidários no Congresso Nacional que vieram até aqui, conversaram com ele, houve pressão em alguns momentos para que o presidente renunciasse, por isso que ele fez inclusive questão de fazer esse pronunciamento hoje à tarde. E houve também uma preocupação muito grande de análise ali no governo em relação a como estava a base. Então eu estou dando aí esses bastidores para vocês, para que a partir daí vocês vejam como que foi essa repercussão entre ministros e parlamentares. Nesses bastidores, o governo fez toda uma checagem, né, para entender como que estava a movimentação dos aliados no Congresso Nacional. E um dos pontos que preocupava era saber se a base continuaria aliada de forma a garantir a tramitação das reformas consideradas cruciais para o enfrentamento da crise econômica no país. E justamente por causa desta preocupação com o andamento das reformas, alguns ministros aqui palacianos, divulgaram vídeos por meio de redes sociais, justamente destacando aí que o Brasil não pode parar. Quem tem os detalhes sobre o que disseram os ministros é Daniele Popov. Pois é, Rosiane, como você disse, desde a denúncia ontem, realmente o governo se mobilizou, né, para dar uma resposta. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse em vídeo que o país está avançando e não pode parar em função de denúncias feitas por meio de delação premiada. Ele disse também que os fatos da delação devem ser apurados, mas sem condenações antecipadas. Esta semana, a cada dia, nós tínhamos uma manchete altamente positiva para o Brasil. Era o PIB que crescia, era o juro que caía, era a inflação que caía, era a geração de empregos. Geramos, neste mês passado, de abril, 59 mil novos postos de trabalho. Pois bem, tudo vinha numa corrente altamente positiva em favor do governo, em favor do Brasil, em favor dos brasileiros. Surge, no entanto, mais uma delação premiada. E essa delação traz fatos que têm que ser, sim, investigados, têm que ser, sim, explicados, mas não se tem ninguém condenado antecipadamente. Nós temos que ver o que efetivamente foi dito. Olha, o Poder Judiciário se encarrega da questão das delações. Nós, do governo, temos que nos encarregar de governar. O Brasil, os brasileiros não querem parar, não vão parar. O Brasil não vai parar. Moreira Franco, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, divulgou mensagem na mesma linha, de que o Brasil não pode parar. Ele reforçou que o país deve ser retirado da maior crise econômica dos últimos tempos, com o trabalho do Legislativo e do Executivo. O Poder Judiciário deve continuar a cumprir com sua obrigação e nós temos que respeitar todo o procedimento dele. Mas o Poder Executivo e o Poder Legislativo também devem continuar a fazer o que tem que ser feito. O Executivo e o Legislativo têm que tirar o Brasil da maior crise econômica da nossa história. O Legislativo votando as reformas
e o Executivo fazendo as proposições de mudança na política econômica que permitiram que nós tivéssemos uma baixa da inflação, queda da taxa de juros, voltou a ter emprego formal e, o que é extremamente importante, a criar a possibilidade do brasileiro ter emprego e renda. Por isso, é fundamental que nós tenhamos muita serenidade, que nós façamos o esforço de nos manter unidos com um único objetivo. O Brasil não pode parar, para que nós possamos retomar o crescimento e a geração de emprego e de renda. Voltar a ser o país que a família brasileira possa ter esperança de garantir dias melhores para seus filhos. Portanto, aí, Rosiane, os dois ministros defendendo, a retomada do crescimento, a continuidade das reformas que foram dadas no governo Temer. Rosiane? Obrigada, Daniele Popov. Em relação às reformas, o relator da reforma trabalhista no Senado Federal, ele que relatou em duas comissões, o senador Ricardo Ferraço, do PSDB, ele divulgou uma nota hoje suspendendo o calendário da tramitação dessa reforma. Ele disse que, por enquanto, vai deixar suspensas as audiências, porque existe uma crise que precisa ser resolvida e que isso é prioridade. E que outros assuntos ficam em segundo plano, portanto, a reforma fica com o calendário em suspenso. Outra repercussão hoje no ambiente político foi entre os partidos da base aliada e, inclusive, com pressão para que o presidente Michel Temer renunciasse. O PPS, por exemplo, rachou. O partido ficou dividido internamente ali na bancada da Câmara e do Senado sobre exigir a renúncia do presidente da República, Michel Temer, e também sobre entregar cargos no governo Michel Temer. Neste exato momento, inclusive pelas informações de bastidores que eu tenho aqui, o ministro da Cultura, Roberto Freire, que é da bancada do PPS de São Paulo, está neste momento no gabinete do presidente da República. Freire veio aqui ao Palácio do Planalto para entregar a carta de renúncia dele do Ministério da Cultura, mas a renúncia em si não está oficializada ainda. Já o outro ministro do PPS, na esplanada dos ministérios, Raul Jungmann, que é ministro da Defesa, ele divulgou uma nota dizendo que continua no governo diante de toda a situação que o governo enfrenta e que precisa continuar aí nesse trabalho na área da defesa. No PPS também teve essa pressão de alguns parlamentares para que o Temer renunciasse. Como eu ressaltei, um dos que fizeram essa defesa foi o senador Cristóvão Buarque. Vamos ouvir o que ele disse. Nestes momentos, é preciso lembrar que o Brasil é maior do que todos os seus presidentes e todos os seus políticos. Vamos superar essa crise como as outras todas. Mas é preciso fazer com que essa superação seja o mais rápido possível e dentro da Constituição e sem criar problemas no funcionamento da sociedade. O primeiro passo para isso, confirmadas as notícias, é a renúncia do presidente Temer. O presidente do PSB, partido que se diz independente na base dentro do Congresso Nacional, o presidente do partido, Carlos Siqueira, ele divulgou hoje também nota defendendo que o partido entregue imediatamente o Ministério de Minas e Energia, pasta que o PSB ocupa na esplanada dos ministérios. Fez essa defesa, mas também a exoneração não foi confirmada, nem a carta aqui no Palácio do Planalto, não. Já a oposição protocolou vários pedidos de impeachment do presidente Michel Temer. O primeiro pedido, em relação a essas denúncias apresentadas de ontem para hoje, foi protocolado pelo deputado Alessandro Molon. Vamos ouvir o que ele disse. O presidente Rodrigo Maia determinar a instalação de uma comissão especial para esse pedido de impeachment que protocolei ontem, porque ele já tem as provas necessárias para levar à cassação de Temer. Imaginar pegar o pedido anterior, que tratava de pedalada fiscal, numa crise grave como essa, é um erro que não faz a Câmara ganhar nenhum tempo e pode conturbar gravemente o processo.
Olha, e agora a produção acaba de me confirmar que o Supremo Tribunal Federal suspendeu parcialmente o sigilo de parte desta delação premiada, portanto, alguns áudios das conversas que são destacadas aí pelos empresários da JBS, alguns áudios já estão disponíveis, a nossa equipe de reportagem está mobilizada para ouvir esse material e você vai acompanhar detalhes sobre este conteúdo daqui a pouquinho no Repórter Brasil, às 19h45. Mas, ainda para encerrar o jornal, um outro assunto que foi importante sobre outra operação da Polícia Federal. Hoje a gente confere com Jéssica Gonçalves no estúdio da Rádio Nacional. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Roseanne. Exatamente. A gente muda um pouquinho de assunto para falar que a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Cabreira para combater o compartilhamento e posse de pornografia infantil na internet. Foram cumpridos 96 mandados em 17 estados e aqui no Distrito Federal, sendo 2 de prisão preventiva. Aqui em Brasília, a Polícia Federal reuniu informações sobre investigados por crime de pornografia infantil em todo o país por meio de redes sociais, e-mails e aplicativos de mensagens e vídeos. Os investigados vão responder pelos crimes de posse e compartilhamento de arquivos de pornografia infantil e podem pegar de 1 a 6 anos de prisão. O nome da Operação Cabreira é uma homenagem a Araceli Cabreira Sanches Crespo, uma menina brasileira de 8 anos que foi sequestrada, violentada e assassinada há exatos 44 anos no dia 18 de maio de 1973. Por causa desse crime, a data ficou instituída como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e adolescentes. Roseanne. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Eu lembro a você que todas essas informações você confere em detalhes no site agenciabrasil.ebc.com.br. Tem várias outras notícias também e você confere, como eu informei agora há pouco, os detalhes sobre as gravações dessas delações daqui a pouquinho no jornal, no Repórter Brasil, que começa às 7h45 da noite. Marcelo, muito obrigada pela participação. Boa noite. Até amanhã. Boa noite, até amanhã. Boa noite a todos. Boa noite a vocês que estão nos acompanhando. Até amanhã.